Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o novo secretário de Programas Estratégicos, Luiz Fernando Silva. Ele renunciou esta semana ao cargo de prefeito do município de São José de Ribamar, após convite do governador Flávio Dino para integrar a sua equipe. Seja bem-vindo, secretário. Prazer enorme, e eu quero deixar registrado que você é o primeiro jornalista a fazer uma entrevista comigo depois da posse que aconteceu ontem no Palácio Henrique de La Roque. A gente agradece, secretário, pela prestígio, credibilidade, e é uma honra ter você também aqui no programa Resenha. E vamos aqui, bem à vontade, conversar, dialogar e explicar, deixar bem claro a sua ida para o governo Flávio. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco da sua história política, para quem ainda não conhece quem é o Luiz Fernando, como ele chegou, como ele começou a sua vida, você ficasse bem à vontade para falar com o nosso público. Bom, John, eu não tinha, até o início dos anos 2000, qualquer plano de me tornar um político, de maneira alguma. Eu nasci de uma família de empresário, de comerciante. Meu pai, como todo bom português, veio ao Brasil e ficou no Brasil para tentar melhorar de vida, né? A situação da Europa no pós-guerra era muito complicada. E meu pai, um jovem adolescente, veio para o Brasil e aqui se radicou. E começou a namorar a minha mãe num festejo de São José de Ribamar, e casaram também em São José de Ribamar. Mas mesmo assim, São José de Ribamar era a cidade do coração de todos nós, nunca um palco de atuação política. Até porque eu não tenho nenhum político na minha família, eu sou o único membro da família a fazer política. Então eu nasci direcionado para ser empresário e alimentando duas vocações que são realmente minha paixão. Um é a música e o outro, eu tinha um sonho muito grande de ser professor. E consegui conciliar, parece paradoxo, né? Você ser empresário e ser professor ao mesmo tempo, mas eu consegui conciliar isto. E a uma certa altura da vida, comecei a receber propostas e convites para pontualmente exercer cargos públicos, né? E me lancei a isto, me apaixonei pela gestão pública, não deixei de ser empresário, mas me apaixonei pela gestão pública, e foi uma sucessão que chega a 6 governos, né? Inclusive governos que se opunham entre si, né? Mas os convites eram sempre motivados pelo aspecto da gestão, pelo aspecto técnico. E eu costumo dizer que o tempo que eu passei dando aula no Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão e no Departamento de Ciências Contábeis, que são as duas graduações que eu tive a oportunidade de fazer, tendo começado antes de fazer 24 anos, foi o primeiro concurso que eu fiz para a universidade, eu ia fazer 24 anos, esse tempo foi um tempo de muito aprendizado. A gente às vezes pensa que o professor só ensina, o professor aprende mais do que ensina, né? E em paralelo eu fui exercendo alguns cargos públicos num processo de ida e volta, né? Recebia um convite, aceitava, depois voltava, aí mudava o governo, aí recebia outro, e muita gente olhava de cara feia, mas esse cara aí participou de outro governo, como é que ele está aqui e tal. Bom, até que no final dos anos 90, e eu continuava firme nesse propósito de vida, né, de empresário, eventualmente de gestor público e de professor universitário, eu percebi que eu estava sendo empurrado, a palavra é essa, mas no bom sentido, né, para a atividade política em São José de Ribamar, onde havia 2 grupos políticos disputando o poder há bastante tempo. E eu percebi na população uma vontade muito forte de mudar. E comecei a incorporar esse processo de mudança, e essas coisas acontecem assim como num toque de mágica. No ano 2000, eu já fui, digamos, solicitado por muitas lideranças para ser candidato a prefeito, como morador da cidade, como alguém que pudesse ajudar a cidade, mas recusei essa proposta, e só em 2004 eu me lancei realmente candidato a prefeito, fui eleito,
fui reeleito em 2008 e nesse período de vai e vem de governos, eu fui secretário de Estado 8 vezes, como falei, de 6 governos diferentes, e é claro que isso, além de me apaixonar, dá um volume de experiência razoável, porque são várias áreas, né, de atuação. Eu fui secretário de 7 secretarias diferentes, eu digo 8 porque uma foi repetida. Qual foi o primeiro cargo? Foi na área de habitação, na construção do Castelo, na construção do Maiobão, né? Foi o cargo assim relevante, o primeiro cargo relevante. Eu até me lembro que o saudoso João Castelo falava muito que tinha um orgulho de ter dado o primeiro emprego para o senhor. Na verdade não foi o primeiro, porque antes disso eu era um garoto ainda na faculdade, mas já recebi uma proposta do então secretário Magno Bacelar, com quem eu trabalhei na área de educação, ainda como acadêmico, né, como estudante de economia. Na verdade, esse sim foi o primeiro. Mas o Castelo realmente foi o primeiro cargo de relevância, de destaque, porque envolvia a construção do Maiobão, que até hoje é um conglomerado urbano de grande importância na ilha de São Luís, e depois seguido da cidade operária, e mais um programa grande que foi feito pelos municípios em Imperatriz, em Caxias, em Bacabal, em Santo Inês e outras Balsas e outras cidades que receberam naquela oportunidade o primeiro empreendimento habitacional dito de interesse social, na época era financiado pelo BNH, antes da Caixa Econômica assumir esse papel. Então foi uma sucessão, e eu tive uma experiência também de diretor-geral da Assembleia Legislativa, quando presidia a casa o saudosíssimo deputado Raimundo Leal, e ali eu comecei a ter uma noção mais próxima do que é a política, como se processa a política. Mas nem assim eu fui tentado a me tornar um político partidário de mandato naquela época. Isso só aconteceu, como eu te falei, muito tempo depois. E tive o primeiro mandato, tive o segundo mandato. Depois, deixando a prefeitura, eu voltei ao Estado, onde fui titular de 2 secretarias, e depois que tudo isso passou, eu senti a necessidade de voltar e iniciar em São José de Ribamar um processo de reconstrução da cidade. São José de Ribamar é uma cidade muito complexa, por quê? Porque tem uma ingratidão da legislação brasileira com as cidades de grande crescimento demográfico. Olha, São José de Ribamar, em 2010, quando terminou a minha primeira passagem pela prefeitura, no meio do segundo mandato, São José de Ribamar tinha 160 mil habitantes, hoje tem 230 mil habitantes, quer dizer, em 9 anos cresceu absurdamente. E o que é mais grave, o Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal receita da cidade, não só de Ribamar, mas de Ribamar, de Timon, de Caxias, de Passo do Lumiar, das cidades que não têm uma economia pujante. A principal receita é o Fundo de Participação. Ele congela quando a cidade alcança 156 mil habitantes. Então, qual é o grande desafio dessas cidades? É conviver com população crescente e com uma receita estagnada, né? E como é que se sai disso? Como é que se sai dessa teia de aranha? Se sai dessa teia de aranha através do incremento da receita própria, o que é muito difícil numa economia recessiva como o Brasil está vivendo. Então, São José de Ribamar é hoje a 3ª maior cidade do estado, é São Luís, Imperatriz, São José de Ribamar. E eu digo, e as pessoas se assustam, nós temos um fundo de participação, nós que eu digo Imperatriz, o fundo das capitais é outra coisa, é outro mecanismo. Mas no Maranhão, as cidades que não capitais, Imperatriz, São José de Ribamar, Timon, Caxias e Passo do Lumiar, por decisão judicial, elas têm um fundo especial. O que significa isso? Sim. É o nível máximo do fundo de participação, que hoje chega em torno de 6,5 milhões, 7 milhões por mês, apenas isso. É igual de Guarulhos. Olha só que coisa estranha. É igual de Campinas. E as pessoas dizem assim, mas como é que Guarulhos tem 2 milhões de habitantes? E tem uma economia muito forte. É exatamente essa a diferença. O fundo de participação para São José de Ribamar é quase 50% de toda a receita do município. Em Guarulhos deve ser 1 milésimo %.
Então Guarulhos certamente nem vê o dia que o fundo de participação é acreditado, porque tem outras receitas de uma economia pujante, como o ISS, como o IPTU, como participação no ICMS e outras receitas. Imagina o tamanho do IPVA, 50% do IPVA vai para os municípios. Então, imagina o tamanho disso em Guarulhos, né? Então, o que não ocorre com São José de Ribamar, com Timon, com Caxias, então é um desafio muito grande isso acontecer. Mas, mesmo assim, né, eu, ao encerrar essa minha passagem agora pela Prefeitura, lancei um informativo, não sei se a assessoria de comunicação já fez chegar à sua mão, mas se não chegou, vai chegar. Mesmo com essas dificuldades, a gente realizou mais de 100 obras no município, onde eu digo que a saúde vai muito bem, onde eu digo que a educação está quase muito bem. Por que quase muito bem? Porque todo o esforço que levou a um avanço muito grande na educação de 2005 a 2010, quando eu estava na Prefeitura, esse esforço foi desfeito de 2011 a 2016, quando eu não estava na Prefeitura. Então nós chegamos em 2017 tendo que reconstruir, né, a qualidade, os paradigmas de rendimento escolar, de distorção em idade séria, de evasão escolar, tudo isso está em processo de construção, de reconstrução, melhor dizendo, né? Então, mesmo assim, acho que tem um conjunto de mais de 100 obras inauguradas, mesmo com essas dificuldades, com o governo federal parado, sem liberar recursos, né? Com o governo estadual enfrentando as dificuldades naturais da falta de recursos federais também, e a gente conseguiu, com muita segurança, com muita probidade administrativa, ter grandes avanços na educação, na saúde, na segurança pública, por meio de uma integração muito forte com o sistema de segurança do Estado. Na cultura, nós recebemos 2 vezes o Festival Internacional do Folclore, fomos tema da Tatuapé, bicampeã de São Paulo, realizamos agora, este ano, no começo do ano, o primeiro IOV América. O IOV América é um evento cultural mundial de uma organização não governamental que se espalha pelos continentes, mundo afora, e nós recebemos agora 30 países que escolheram São José de Ribamar para a realização de uma Assembleia Geral que pela primeira vez foi realizada no Brasil. Olha que bacana! São José de Ribamar, no meio de 5.500 municípios, foi escolhido pelo IOV América para ser a primeira sede da Assembleia Geral. Então, qual é a grande dificuldade nossa? Infraestrutura. Você que é jornalista deve acompanhar diariamente as reclamações de infraestrutura. Mas é claro, a cidade tem 113 bairros. A cidade tem hoje 70 mil habitantes, mais do que tinha há 9 anos. A cidade ou recebe todo dia um bairro ou uma ocupação. E é assim mesmo. Essa é a contingência da única cidade que faz fronteira com a capital. A capital não tem mais para onde crescer. Então, se você observar hoje, todo condomínio, seja horizontal, seja vertical, lançado na ilha de São Luís, quase todos estão em São José de Ribamar. E já estão chegando a Passo do Lumiar. Aí, quando o morador, que não é originário de Ribamar, mas que tem o direito, a Constituição brasileira assegura o direito de ir e vir, chega à cidade, ele tem direito de reclamar e exigir educação, e a gente atende. Saúde, e a gente atende. Infraestrutura, aí complica. Por quê? Porque a educação tem um recurso constitucional assegurado. 25% da receita tem que ser aplicado em educação. Saúde também, 15% da receita tem que ser aplicado na saúde. E a infraestrutura? A infraestrutura é com recursos próprios ou com transferências voluntárias do Estado ou do governo federal. Prefeito, é porque é o seguinte, o que a oposição lá em Ribamar diz? Reconhece o seu governo no passado, seus 2 governos, muitas obras, inclusive de infraestrutura, mas agora é o seu alvo de muitas críticas e protestos, porque não faz um governo igual ao que fez no passado, segundo a oposição. Qual é a diferença de antes para agora, já que eles alegam que o recurso também era especial, o fundo era especial, por que não está sendo feitas as mesmas obras que ocorreram no passado e o que não acontece agora? Qual é a diferença de antes para agora e por que Ribamar não segue o mesmo ritmo que seguia antes, com as grandes obras do prefeito Luiz Fernando, que revolucionou a cidade de Ribamar e agora passa por uns problemas de infraestrutura?
A oposição, me desculpe, mas mente muito, em primeiro lugar, né? A oposição de vez em quando diz que na primeira gestão eu fui muito bem sucedido porque tive muita ajuda estadual e federal, do governo, o que é mentira, o que é mentira. Eu inaugurei nos primeiros 6 anos da minha passagem lá 308 obras. Dessas 308 obras, só 20 com recursos federais e nenhuma com recurso estadual. Eu era prefeito de oposição, não sei se você lembra disso. Isso. Então eu não tive ajuda nenhuma do Estado. Quando o Estado começou a ajudar, a partir de 2009, já não tinha mais teto orçamentário para ajudar em 2009. Em 2010 foi a eleição. É proibido realizar convênios em época de eleição. Então os recursos do governo do Estado que foram destinados ao município já chegaram em 2011, eu já não era mais prefeito. Então isso é uma mentira muito grande que tem que ser desfeita. Você fala também de emendas de bancadas de deputados. O que é mentira também. Nós recebemos, em 6 anos, cerca de 20 milhões de reais. Se você dividir 20 milhões por 6, você vai ver 3 milhões e pouco por ano. Isso não é nada para uma cidade do tamanho de Ribamar. Onde é que está o problema? Isso. É que, naquela época, a cidade tinha 160 mil habitantes. O salário mínimo era talvez 300 e poucos reais, hoje é R$1.000. Então, e além disso, a cidade, quando eu assumi em 2005, o município se preocupava apenas com a sede. Apesar de ser muito grande, e na época já acho que tinha uns 80, 90 bairros, os prefeitos que me antecederam se preocupavam com a sede. O resto do município é como se não fosse deles. Então nós chegamos em todo o território municipal com limpeza pública, que não tinha, com asfalto, que não tinha. Em muitos bairros eu fiz 200 quilômetros de asfalto. Como isso? Sim, a história do fundo de participação é outra mentira. Isso. Ele só foi especial em 2007. 2005 e 2006 não era especial, era muito baixo. Eu tive que entrar na justiça para vencer isso na justiça e depois o IBGE incorporar isso como verdade absoluta e agora não tem mais problema de limite. Na época, muita gente dizia assim, o Luiz Fernando está querendo tomar gente de São Luís para aumentar a receita de Ribamar. Pura falta de informação. Na verdade, quando foi equacionada a questão do limite, São José de Ribamar foi perder população. E eu não fui para a justiça discutir população, eu fui discutir base territorial. E isso as pessoas não entendem, a oposição aproveita e mente muito e bate muito errado. Qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que a receita estagnou. Vou lhe dar um exemplo. Vamos lá. A receita própria do município, quando eu saí em 2010, era de 3 milhões de reais por mês. IPTU, ISS, Alvará e tal. Quando eu voltei em janeiro de 2017, era 1 milhão e 600. Mas como caiu? Porque teve muito desvio. Isso tudo está denunciado na Polícia Estadual, gestão, na Polícia Federal, da gestão que me sucedeu. Isso. Quer dizer, desvio de IPTU, desvio de ITBI, os impostos municipais já sacrificados e a população com muita dificuldade de pagar em decorrência da crise econômica, grande parte desses impostos foi desviada. E não cabe a mim ir além da denúncia. E eu denunciei, tanto para a Polícia Estadual quanto para a Polícia Federal, mostrando que parte dos recursos, nós já recuperamos essa receita. Hoje ela está em torno de 3 milhões e 800. Mas imagina como é que você recebe uma cidade, como eu recebi em 2005, onde só tinha asfalto na sede. De 2005 a 2010 eu coloquei 200 quilômetros de asfalto que não foram mantidos, de 2011 a 2016. E você sabe que os maiores inimigos do asfalto são a água acumulada, a sarjeta cheia de mato e a limpeza pública ineficiente. Foi tudo que aconteceu. Então os 200 quilômetros de asfalto foram destruídos. Olha que absurdo, olha que absurdo. Você deve ver reclamações diárias de um bairro chamado Jardim Turu. Exatamente. Que é pertinho do Parque Vitória e do Recanto do Turu. Parque Vitória só tinha uma avenida asfaltada, a Avenida do Rodão. Eu asfaltei quase todo o Parque Vitória e cheguei ao Recanto do Turu. O Jardim Turu não existia. Ora,
o município cometeu o absurdo de aprovar um loteamento chamado Jardim Turu, com casas de boa qualidade, casas de classe média, casas de 200, 250 mil reais. O município aprovou aquilo sem exigir pavimentação. E aí? E aí as pessoas foram morar lá, pagaram o ITBI, o município deve ter arrecadado, pelas minhas contas, uns 3 a 4 milhões de reais na comercialização das casas do Jardim Turu, e o município esqueceu de cobrar o asfalto. Então, na hora que você chega, a população já está estabelecida, uma população esclarecida, e eu quero cumprimentar a população do Jardim Turu por isso, por essa capacidade de mobilização e de reivindicação, mas eles têm todo o direito de exigir, e a gente tem todo o direito de falar a verdade. Um loteamento daquele não poderia ter sido aprovado sem pavimentação. Olha a comparação. Quando eu fui prefeito a primeira vez, nós aprovamos Nova Terra com asfalto, e a faixa de renda é de 0 a 3, mas exigimos asfalto, meio-fio, sarjeta. Aprovamos o Turiúba com asfalto, meio-fio, ou seja, todos os projetos habitacionais implantados na minha gestão, nós seguimos a lei. Só pode ser implantado com infraestrutura, desde iluminação pública até estação de tratamento de esgoto. E isso foi esquecido. Então, alguns bairros nasceram sem o cumprimento dessas exigências, né? E aí, na hora que eu assumi, e é natural que isso aconteça, as pessoas começam a cobrar. O governador Flávio Dino, como grande parceiro, assumiu publicamente lá no Parque Vitória, num evento que teve na Praça da Juventude do Parque Vitória, que, aliás, foi uma emenda dele quando ele era deputado federal e eu prefeito a primeira vez. Nós éramos de lados políticos opostos, mas sempre voltados para o interesse e para o bem comum. Ele deu uma emenda, a gente começou a construção da Praça da Juventude. E naquele momento ficou muito claro que o Parque Vitória era um bairro com uma infraestrutura razoável. Hoje está destruído. Por quê? Vários invernos se sucederam, a limpeza pública, que tinha um padrão bom, foi lá para baixo, acabou. Havia reclamações de bairros, quando eu assumi, de 1 semana, 10 dias, 15 dias sem limpeza pública, isso está normalizado. Nós erradicamos o lixão, não temos mais lixão em São José de Ribamar. Agora, leva um tempo para você recuperar essa infraestrutura. O governador disse em público e está cumprindo. Olha, essa área limítrofe com São Luís, deixa comigo que o Estado vai ajudar. O Estado vai fazer a obra. E está fazendo. Agora, aquela estrada Nossa Senhora da Vitória, que passa no Parque Vitória, que passa na UPA do Parque Vitória, aquela estrada, por definição, é uma estrada estadual, né? Ela sai de São Luís, passa em Ribamar e chega em Passo do Lumiar. Toda via pública nessa condição, ela não é municipal, ela é estadual. E o governador está fazendo o que era para fazer, o que é preciso fazer, pavimentando a maior parte das ruas do Jardim Turu, mas está pavimentando da maneira certa, fazendo a drenagem. Só que com um chuvaréu desse não dá para trabalhar em movimento de terra. E aí as pessoas reclamam, a oposição se aproveita da boa fé e da boa vontade dos moradores, que realmente é revoltante você acordar para sair de casa de manhã cedo e ter uma lagoa na sua porta. Quem é que gosta disso? Ninguém gosta, nem eu gosto, nem você, nem ninguém. E aí a oposição vem e engana os moradores com essas historinhas, história da carochinha e balela, historinha para boi dormir, e a população já revoltada embarca nisso. Agora, a grande questão é a seguinte: debaixo da chuva não dá para fazer. Quem está fazendo aquela obra não sou eu, é o Estado. Mas se o Estado para a obra porque a chuva aumenta, a reclamação vem para o prefeito. Se qualquer problema de competência do Estado falha no município, o problema é do prefeito. E é assim, isso é natural, é assim mesmo. Um outro exemplo é a Estrada da Mata, que sai do Jardim América, passa em São José de Ribamar e termina na MA 201, na altura da Pressoeira, que também é uma estrada estadual. E é claro que o governador está fazendo a estrada. A estrada está sendo feita da forma mais correta possível, com drenagem profunda.
Só que o empreiteiro para. Porque se o empreiteiro não para, ele faz 3 vezes para receber uma vez. O governo Flávio Dino é um governo sério, é um governo correto, é um governo honesto, que paga o empreiteiro pelo que está feito. Se o empreiteiro faz debaixo de chuva e a chuva leva, a segunda vez ele tem que fazer por conta dele, a terceira também, e ele só vai receber uma vez. Outro exemplo, a General Arthur Carvalho, estrada do Miritiba, que tem muito protesto ali. Sai de São Luís, passa em Ribamar e chega no Boa Vista, já na altura de Passo do Lumiar. Ora, quem pavimentou a estrada do Miritiba foi o Estado, no final dos anos 90. Quem fazia manutenção, quando eu era prefeito, era eu mesmo, porque não custa tapar um buraco mesmo a estrada sendo estadual. Essa parceria tem que haver. Mas chegou num ponto, quer dizer, a estrada passou 6 anos sem manutenção, o tempo que eu fiquei fora da prefeitura, ela estava destruída. E o governador mandou fazer a estrada. E está sendo feito um trabalho interessante de drenagem que teve que parar por causa da chuva. Não sei se você lembra, o governador reconstruiu, o governador Flávio Dino reconstruiu a Avenida Tancredo Neves, é aquela que sai da MA 201 e vai até, passa do Socorrão 2, que também é estadual. Por quê? Porque ela sai de Ribamar, chega em São Luís. O governador fez toda a estrada. Só que ali tem um tráfego intenso demais. E aí, um tráfego de ônibus, tráfego de caminhão, de carga pesada. E aí, quando faz um buraco, pau no prefeito. Não sei o que, pau no prefeito. É assim, no inverno, numa cidade como São José de Ribamar, onde a drenagem profunda está chegando agora por conta do governo do estado, não sei se você observa, todas as cidades do Maranhão, a sarjeta é cheia de capim. Aqui é um capim chamado tiririca. Sim. Por que nasce o capim? Porque tem água. E por que tem água? Porque não tem drenagem profunda. Nem São Luís, na periferia, não tem, Ribamar, nem Imperatriz, nem lugar nenhum. Então, o governo do estado está fazendo esse trabalho, que é um trabalho que depois a gente não vê, porque ele fica enterrado. Né? Okay. Mas o governo do estado tem feito muitas obras no município, obras importantes. Eu vou encerrar essa participação falando da MA 201, a estrada de Ribamar. A drenagem estava falida, o governo do estado, é uma estrada estadual, foi lá e refez. Quer dizer, agora, nem só de estrada e de rua vive o cidadão. Hoje a iluminação pública de São José de Ribamar é referência para qualquer lugar do mundo. Nós substituímos lâmpadas de vapor de sódio e vapor de mercúrio por lâmpada de LED. A segurança está muito melhor, nós estamos investindo, nós temos a maior guarda municipal do Maranhão, proporcionalmente à população, um efetivo de mais de 300 homens. Né? Nós estamos ampliando as oportunidades de matrícula, fazendo crescer a rede de escolas, construindo mais de 20 salas de aula, estamos construindo o Liceu Ribamarense 3, reconstruímos a maternidade que estava destruída, e esse dinheiro não é de borracha, esse dinheiro não estiga. Então, se a saúde está excelente, a educação está muito bem, vai faltar dinheiro para alguma coisa. E daqui a pouquinho a gente volta falando sobre diversos assuntos, inclusive a sua ida para a secretaria e o futuro político do Luiz Fernando. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Resenha, aqui ao meu lado, o secretário estadual de Programas Estratégicos, Luiz Fernando Silva. Luiz Fernando é agora secretário, mas em Ribamar, alguns vereadores estão fazendo festa com sua saída, inclusive com champanhe. Como é que o senhor recebe isso? Olha, primeira coisa, não são, assim, não é próprio dizer alguns vereadores de oposição, vereadores que não querem o bem da cidade, e eu vou explicar por quê. Diante dessa dificuldade de recursos, nós, mesmo assim, nós saneamos as finanças do município. Quando eu assumi 1º de janeiro de 2017, com maternidade destruída, hospital destruído, 11 unidades de saúde fechadas, e tudo isso está funcionando. O único restaurante popular fechado, que é municipal, está funcionando normalmente. A escola de música fechada está funcionando, e por aí vai. Por isso que o nosso lema foi reconstrução. Mas a questão da infraestrutura, nós encontramos uma luz no fim do túnel. O que era? Um programa do Ministério das Cidades, Caixa Econômica, chamado Avançar Cidades. Nós submetemos as contas da Prefeitura à análise da Caixa. E a Caixa disse assim, o município pode tomar 30 milhões de reais para fazer 60 quilômetros de asfalto novo, ia diminuir 99% dessas manifestações que você está acostumado a ver, que as pessoas reclamam com razão. Então esse programa ia atingir exatamente os bairros mais prejudicados.
e mais 30 quilômetros de asfalto recuperado. Um grupo de vereadores de oposição, que tem domínio sobre a Comissão de Constituição e Justiça, reprovou o projeto. Quer dizer, como é que se reprova o projeto e depois se cobra, faz uma indicação cobrando o asfalto? É tipo aquele sujeito que vai pela rua, né, bate tua carteira e ele mesmo grita, pega ladrão. Quer dizer, se ele tirou tua carteira, como é que ele vai gritar, pega ladrão? Então, esses vereadores tiraram do município a oportunidade de receber esse recurso. Aí, e sob um pretexto vil. Quer dizer, quem entende mais de dinheiro? Nós dois ou a Caixa? Claro que é a Caixa, que é um banco, né? Então, como é que alguém pode dizer que não é contra o projeto porque o município não teria condições de pagar? Se não tivesse condições de pagar, a Caixa não teria aprovado. Bom, essa é uma questão. Quanto ao negócio da champanhe, que eu soube hoje, é provável mesmo que vereadores de oposição tenham comemorado a minha saída. Por quê? Porque eu, o vice-prefeito e os vereadores que nos apoiam, propugnamos diariamente por uma cidade melhor. A gente fala de trabalho, a gente não fala de benefício pessoal. Esses vereadores queriam o quê de oposição? Certamente algum benefício que eu não quis ou que eu não aceitei, né? Eles nunca me falaram claramente por que desse movimento. Mas eu só posso atribuir a isso. Porque eu sou, primeiro, um prefeito democrata. Eu sou um prefeito que prestigia vereador. Eu sou um político que respeita, que valoriza a democracia sobre tudo. Eu tenho uma visão municipalista que eu estendo a toda a minha vida pública. Então, se alguém fica contra, e tem o direito de ficar, claro, o parlamento tem que ser necessariamente independente, mas tem que dizer por que está contra. Eu estou contra o povo, é a favor do povo? Eu estou contra por quê? Porque está massacrando o povo? Isso. Agora, reprovar um projeto de asfalto, que beneficia 60 quilômetros, mais de 30 bairros, e depois reclamar da falta do asfalto, no mínimo é uma incoerência. Tomar banho de champanhe significa dizer que dinheiro está sobrando, porque eu não conseguiria. Né? Eu nem sou acostumado a tomar champanhe. Mas se eu fosse, eu não gastaria meu dinheiro com champanhe, eu gastaria com água para poder tomar um banho no banheiro da minha casa. Quem está tomando banho de champanhe é porque o dinheiro está vindo fácil de algum lugar. E a população tem o direito de saber. Então essas coisas que eu bato. Eles ficaram muito tristes comigo porque eu fui de bairro em bairro dizer: o seu bairro está do jeito que está, porque os vereadores de oposição reprovaram o projeto que iria recuperar seu bairro. Está certo ou está errado? Claro que está certo. Quer dizer, não se pode fazer isso dentro de 4 paredes e depois reclamar da falta da obra. Então é isso que aconteceu. Quanto ao negócio da champanhe, eu só soube hoje de manhã, morri de rir, né? E peço a eles que, se o dinheiro está vindo de forma lícita, empregue de forma lícita. Agora, se está vindo de forma ilícita, o povo vai cobrar. Muito bem. Falando em prefeitura e renúncia, a pergunta que não quer calar: por que Luiz Fernando renunciou à prefeitura de Ribamar? Porque você diz o seguinte: bom, era prefeito, uma cidade importante do Maranhão, São José Ribamar, claro, é uma cidade estratégica, população grande, vai largar a prefeitura para ser secretário do governador Flávio Dino. Por quê? Explica para a gente, para ficar bem claro, o que levou a essa decisão, Luiz Fernando. Bom, vários fatores, uma conjunção de fatores, e quase todos eu falei ontem, por ocasião da posse. Eu tive a honra de representar mais 3 secretários que estavam sendo empossados, eu tive a palavra, e expliquei isso. Primeira coisa, eu tenho grandes afinidades programáticas com o governador Flávio Dino. Essas afinidades são convergentes para a idealização de uma sociedade mais justa, mais progressista, menos desigual, mais ética. Primeiro ponto. Segundo ponto, tenho também uma afinidade grande com o governador em relação à prática de gestão republicana. A minha gestão, as minhas gestões sempre foram republicanas e baseadas naqueles princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, não ao nepotismo, não ao empreguismo, né? Ribamar tem 3.600 funcionários, porque eu tirei quase 2.000 fantasmas. Mas tem cidade menor do que Ribamar que tem 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Eu não faço isso. Para mim, o recurso público tem que ser tratado de forma eficiente, eficaz e efetiva.
Então, nesse ponto, eu tenho algumas afinidades com o governador. A forma que ele pensa a gestão é a forma que eu penso. E, por último, eu e ele defendemos, e isso vem desde a nossa época de magistério, nós defendemos a participação popular na formulação, na implementação, na avaliação e no controle das políticas públicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo fazer um discurso prático, eu não estou falando de retórica. O governador Flávio Dino lançou os diálogos pelo Maranhão e saiu ouvindo a população para construir o seu plano de governo. Eu fiz a mesma coisa. Com os seminários Planeja, para elaborar o plano de governo. Então, surge aí a primeira questão. Sim. Primeiro ponto. O plano de governo que ora se executa ou que se busca executar em São José de Ribamar não saiu da minha cabeça, nem de um vereador, nem de um secretário, saiu da sociedade. E quem quer que esteja na prefeitura se torna obrigado a executar aquele plano. Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, o vice-prefeito, que assumiu ontem a prefeitura, o doutor Eudes Sampaio, é um homem que tem mais de 15 anos de experiência na gestão do próprio município, como secretário e como político. Conhece cada palmo de São José de Ribamar, coordenou toda essa questão de limites que foi resolvida depois com o IBGE, com o IMESC. Ele sabe onde é que começa cada limite, onde é que termina, apresentou as soluções que culminaram com aquela lei já aprovada pela Assembleia Legislativa, regularizando os limites dos 4 municípios. Então, quer dizer, tudo que eu estava fazendo na prefeitura, o Eudes pode fazer. Tudo. Não fica nada a desejar. Se eu venho para o Estado, a convite do governador Flávio Dino, para contribuir com um governo no qual eu acredito, né? Se eu acredito e tenho uma humilde contribuição a dar, é razoável esperar que alguma coisa vá melhorar no âmbito do Estado. E como eu sou municipalista, para mim, melhorar o Estado significa melhorar os municípios, ou só se melhora o Estado a partir da melhoria dos municípios. O que é o Estado? O Estado é um ente virtual. Em qualquer ponto do território maranhense que você pisar, você está pisando em alguma cidade. Então, o Estado é um ente virtual, a União mais virtual ainda. Então, quer dizer, fazendo esse balanço, não havia motivos para eu recusar um convite do governador. O governador que convidou. Não havia motivos para eu recusar um convite honrado do governador e que eu fico muito agradecido por isso, um convite para somar com um governo no qual eu acredito, que tem afinidade de propósito, que tem afinidade de paradigmas com o que eu faço na gestão pública. E se isso não causa prejuízo para o meu município, na minha base política, e mais, se isso pode redundar em benefícios para os municípios do Maranhão como um todo, especialmente São José de Ribamar. Como o governador disse ontem. Sim. Ele disse ontem, ele acalmou os choros, né, dos ribamarenses. Na verdade, tem meia dúzia que comemorou com banho de champanhe. Mas a população entendeu que era melhor eu vir mais perto do governador e retornar com benefícios para a cidade. Vamos lá, vamos às teses conspiratórias. Já que é uma conversa bem tranquila, vamos às teses conspiratórias. Eu adoro conspirar também. Isso. Primeira tese conspiratória, que inclusive disseminaram lá em Ribamar. Primeiro, que o Luiz Fernando está saindo porque está fazendo uma gestão ruim e não quer manchar a imagem excelente de gestor dele. Ou seja, não quer manchar o passado de bom gestor com a gestão presente que não está sendo tão boa segundo a avaliação da oposição. Primeiro ponto, isso é verdade? Não, a avaliação da oposição é suspeita. Isso, pois é. A avaliação da oposição é suspeita. Porque um prefeito que anda em todos os bairros, que mostra as obras. Se você for hoje na Vila Sarney Filho, você circula em qualquer rua com asfalto novo. Se você anda na sede do município, a sede está cuidada. Se você anda em bairros de polo turístico, vá no Araçagi, vá na Praia do Meio, quer dizer, existem soluções dadas nos 113 bairros. Nós já chegamos a 40% dos 113 bairros. Conseguimos chegar. Com essa dificuldade toda de recursos, chegamos a restaurar 40% dos bairros. Ainda falta 60%, que é muito. Então não tem nada disso. Até porque o meu projeto político foi até ontem, até anteontem, São José de Ribamar. Hoje o meu projeto político é o projeto político do governador Flávio Dino. Então não tem isso.
Quer dizer, eu não saí com medo de coisa nenhuma, eu não tenho medo de nada. Eu sou, graças a Deus, Deus me deu coragem para enfrentar dificuldades. Se eu tivesse medo de dificuldade, eu não teria sido prefeito em 2004. Prefeito de oposição contra o governo do estado que estava instalado na época, que me tirou a polícia, que cortou todos os benefícios e eu venci. Então não tem isso. Se eu venci há 15 anos atrás, com muito menos maturidade, mais facilmente venci hoje. Agora, o que a oposição usa é o seguinte: o prefeito de São José de Ribamar é culpado porque o Brasil, a economia brasileira, não alcançou 2% de crescimento do PIB. Ah, peraí, pelo amor de Deus. A minha sorte e do povo ribamarense é que a oposição é desse tamanhozinho. Só isso. É a posição de champanhe. É a oposição de banho de Xandão. Oposição de Xandão, né? É fácil fazer a oposição e depois tomar banho de Xandão, é tranquilo. Né? Vamos lá, segunda tese é que você foi para o governo Flávio Dino com um projeto político de ser ou prefeito de São Luís ou senador daqui a 4 anos. Totalmente furada essa informação. Por quê? Porque a minha conversa com o governador Flávio Dino sempre foi transparente. Desde o dia 12 de janeiro de 2015, ele recém-empossado no governo do estado, me chamou para trocar ideias. Ideias sobre o estado, fazer formulações, fazer diagnósticos e tal. Na reeleição do governador, eu tive a honra de ser solicitado por ele para fazer algumas propostas de plano, né, para discutir nos diálogos e tal. A minha conversa com o governador Flávio Dino sempre foi uma conversa muito franca, porque ele é um homem assim, ele é um homem franco, é um homem claro. E hoje ele diz, melhor dizendo, para todo mundo, como disse ontem, lá na solenidade de posse, que na nossa pauta não houve nenhum acordo político, e é verdade. Nós não fizemos nenhum acordo político, nem para ser senador, nem para ser governador, nem para ser prefeito de São Luís, muito menos. O meu projeto político, repito, é o projeto político do governador Flávio Dino. Nós temos um vídeo, secretário, lá da solenidade, um trechinho, queria que você visse e depois comentasse. Pois não. Vamos lá. Assina aí, nosso próximo governador! Já tem gente pedindo Luiz Fernando governador daqui a 4 anos. É natural que a oposição tome banho de champanhe, ouvindo um grito desse ecoar lá do meio da população e sendo aplaudido por todo mundo que estava lá. Pode ser? Não, todo ribamarense sonha, como já sonhou no passado, de ter um prefeito ou um ex-prefeito governador. Qual é o município que não quer isto, né? Entretanto, isso é um grito que ecoou de uma voz apaixonada e tal, mas que, graças a Deus, representa a maioria da vontade imensa, esmagadora do povo ribamarense, não é a vontade da oposição. Porque se a oposição não torcer contra mim, ela vai ter dificuldade. A oposição deve querer que eu morra, que eu saia da vida pública, alguma coisa assim. Porque quem não comunga dos princípios republicanos de gestão, passa mal comigo. Passa mal porque se torna adversário. Eu trato aliado como aliado e adversário como adversário. Eu não posso aplaudir e apoiar quem é contra o meu povo, quem é contra a minha cidade. Vamos ver ainda, secretário, uma declaração do governador Flávio Dino logo após a solenidade de ontem. De vocês permitirem que o Luiz Fernando integre o nosso governo, porque se vocês não permitissem, ele não estaria aqui. Eu tenho absoluta convicção. É um sacrifício, eu sei, mas a segunda razão que eu faço esta saudação é para tranquilizá-los, para dizer a vocês que o município de São José de Ribamar continua em mãos honradas e amigas. E o prefeito Eudes não estará sozinho, jamais. Bom, o Eudes é aliado político. Você acredita que ele terá o mesmo papel, terá a mesma dinâmica do seu governo? Acredito. Quer dizer, o planejamento é o mesmo. A equipe provavelmente será a mesma, né? Agora, é claro que cada gestor tem os seus cacuetes, tem o seu estilo próprio de gerir, isso é natural. Mas eu acredito que, inteligente como é, preparado como é, conhecedor dos problemas do município e dos problemas da gestão, o Eudes não vai operar transformações
no segundo, já depois do início do segundo ano, do terceiro ano de mandato, tendo uma eleição à vista aí em 2020. Acredito plenamente na capacidade do Eudes e o governador o conhece bem, é uma pessoa próxima dele também. Ele também comunga desses paradigmas de gestão do governador, que eu comungo e que me tornam admirador do governador Flávio Dino. O Eudes é a mesma coisa. Então, eu acho que o governador foi sábio nessas colocações aí. Admitiu como natural aquela manifestação espontânea do sujeito gritar lá do meio do auditório, do Fernando governador, é natural, né? Mas tem uma parte da fala do governador que o vídeo não mostrou. O governador disse, nós temos que pensar hoje na gestão. A eleição para o governo é 2022. E eu não vim, estou falando agora do Luiz Fernando, não abri aspas, não. Estou falando, eu não vim para o governo do Estado com nenhum propósito de candidatura, seja que cargo for. Eu vim para colaborar com o governo Flávio Dino, porque acredito no projeto político do Flávio Dino. Daqui a pouco a gente continua falando também sobre política e, claro, mais informações aqui no programa Resenha. Estamos aqui de volta com o secretário Luiz Fernando. Bom, a gente falava um pouquinho de candidatura a governador. E esse alvoroço todo, secretário, é porque você já foi pré-candidato a governador e depois acabou não sendo candidato. Pô, como foi isso? Olha, veja bem, isso é muito natural. No período pré-eleitoral, lançamento de pré-candidaturas. E à medida em que o tempo vai se afunilando, né, aí os grupos políticos definem as candidaturas. Eu fui anunciado como pré-candidato durante algum tempo, mas no momento exato da definição eu deixei de ser pré-candidato e o grupo ao qual eu pertencia indicou um outro candidato. Acho que é um processo natural da política. Nós temos aqui algumas fotos, secretário, de umas personalidades políticas e que você possa fazer aí um comentário, uma avaliação de cada uma delas. O primeiro é o senador Roberto Rocha, do PSDB, o seu partido. Eu não pertenço mais ao PSDB. Já saiu? Já saí do partido e tal. O Roberto é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Conheci o Roberto quando o pai dele foi o governador. É uma pessoa, um bom sujeito, um bom pai de família, um bom companheiro, um bom amigo. Entretanto, o PSDB do Maranhão não ficou à vontade pela forma como ele assumiu o partido naquele momento. Mas eu não tenho absolutamente nada pessoal contra o Roberto, apenas nós estamos de lados opostos. Eu sou aliado do governador Flávio Dino e ele, de vez em quando, faz manifestações contrárias a esse grupo político, mas é meu amigo. Se ele chegasse aqui agora, eu iria abraçá-lo e eu tenho certeza que continuo merecendo dele o mesmo carinho. Bom, então, saindo do PSDB, você já tem algum partido em vista? Não, a gente está estudando. Eu preciso ter uma conversa com o governador, com o vice-governador, que foi quem me levou para o PSDB, foi o vice-governador Carlos Brandão, que na época era o presidente, e é um companheiro também de muitos anos de luta junto comigo. Mas o Carlos Brandão precisa ser conversado. Eu vou conversar com ele, vou conversar com os deputados que nós apoiamos, né? Tanto os federais quanto os estaduais, porque eu entendo que política se faz com grupo. Quem tenta fazer política sozinho não chega a lugar algum. Bom, vamos lá. O próximo é o senador Everton Rocha. O senador Everton Rocha, para mim, é uma das melhores e mais surpreendentes revelações da política. Conheço o Everton desde liderança estudantil, conheço o Deusdedit, conheço a Marileide. Quando eu fui secretário de Educação, ela dirigia a Federação das Escolas Comunitárias do Maranhão, fez um grande trabalho. E o Everton é aquele político do momento, é um político audacioso, corajoso, obstinado pelo que faz, tem uma inteligência política muito aguçada, né? Eu tenho admiração pelo Everton e entendo que ele tenha um futuro ainda muito longo e um caminho muito fértil para trilhar e palmilhar na política maranhense. Ele tem capacidade para isso. Muito bem, vamos ao próximo. Isso aí é o vice-governador Carlos Brandão, que dizem, Luiz Fernando, que é um grande amigo seu, que pensa em ser governador do Maranhão, com a sua ajuda e com a ajuda do Marcelo Tavares, colocam na conta do Carlos Brandão e do Marcelo Tavares a sua ida para o governo Flávio Dino.
Não, não é verdade. Quem me convidou foi o governador Flávio Dino, único e exclusivamente. Carlos Brandão é um amigo de infância que eu tenho, as nossas mães eram amigas, né? A gente tem laços profundos também. Com a família do Marcelo também, a minha mãe tinha amizade, no caso com a avó do Marcelo, né? Amizade, então, são amizades que foram cultivadas ao longo do tempo com admiração. O Marcelo, para mim, é um dos homens mais corretos da política do Maranhão. É uma das maiores referências de caráter, de seriedade, de honestidade que a gente tem na política do Maranhão. Não estou dizendo que é o único, tem muitos homens sérios na política do Maranhão. O Carlos Brandão é outro. É um homem corajoso, é um homem que gosta do Estado, é um homem que gosta de fazer política e sabe fazer política, é um homem de caráter conciliador. E veja bem, se a gente adotar o que diz a Constituição, caso o governador Flávio Dino se afaste do governo para alguma candidatura, vai caber ao Brandão escolher se assume ou se não assume. Quer dizer, isso não depende de ninguém, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Ele é que vai decidir se ele quer ser governador ou não quer. Mas pelo que eu conheço do Brandão, ele quer e tem todo o direito de ser. Inclusive, ele disse hoje que não vai para o Tribunal de Contas do Estado, que não é desejo dele. A mídia começa a fazer especulações e planos, né? Mas o Carlos Brandão, a gente conversa bastante, troca ideias, ele está preparado, ele conhece o Estado, caso, repito, caso o governador Flávio Dino decida concorrer na eleição de 2022, o direito de assumir o governo é do Carlos Brandão, isso aí é um direito inalienável. Ele só não assumirá se não quiser. Muito bem. O próximo é o deputado federal Gil Cotrim. O Gil Cotrim é um jovem que eu coloquei na política, né? Ele tinha uma vontade, um plano de ser vereador de Ribamar em 2008 e por uma questão de ordem local e a oposição, e tem muito especulador que diz que foi pressão do pai dele, que não sei o que, ainda não tem nada disso. Ele ia ser candidato a vereador e por uma questão... Qual era o ano, secretário? Qual era o ano? 2008. 2008. E ele terminou sendo candidato a vice-prefeito, eu estava muito bem avaliado, eu tinha mais de 90%, como tive realmente no resultado da eleição, quase 98%. O coloquei como vice e, por obra do acaso, ele se tornou prefeito. Por quê? Porque o governador Jackson foi cassado, né? A ex-governadora Rosiana foi empossada, né? E foi reeleita em 2010 e me convidou para dar um apoio à administração dela no Estado. Com a minha saída, o Gil se tornou prefeito. É uma pessoa que, contra ele, pessoalmente, eu não tenho nada, absolutamente nada. Sempre fui muito bem recebido na casa dele e tenho certeza que, se um dia voltar lá, serei bem recebido também. Ele, inclusive, me chamava de meu pai político, que eu era o pai político. Ah, era? Ele dizia para todo mundo que eu era o pai político. Mas, a partir do momento em que ele foi reeleito com o apoio do nosso grupo e conduziu, né, no seu próprio mandato, porque a primeira parte era o segundo mandato, que era meu. Né? A gente discordou de algumas formas, mas isso estritamente no âmbito político e administrativo. Não tenho, do ponto de vista pessoal, absolutamente nada contra o Gil, nem contra a família dele, nem coisa nenhuma. E acho que ele também é um jovem de futuro, porque ele deve ter hoje 39 anos, talvez, é deputado federal, e se souber palmilhar os caminhos da política, é um político de futuro. Sim. Mas o que houve, secretário, para esse distanciamento entre vocês? Não é só questão de divergência política-administrativa. Né? Divergência político-administrativa, nada pessoal. Nunca tivemos uma discussão, nunca nos insultamos, nunca tratamos de questões pessoais. Eu estou falando, o Gil, o próprio pai dele, o Edmar Cotrim, uma pessoa pela qual eu tenho respeito. Então, aqui as divergências foram estritamente de ordem política. Eleição em Ribamar. Como é que o senhor vê hoje, daqui a 2 anos, mas muita gente já trabalhando ali com pré-candidaturas? Eleição de 2020? Isso. Eu acho o seguinte, o prefeito Eudes Sampaio, que assumiu ontem, tem todas as condições de fazer um bom trabalho. Né? Apesar dessas dificuldades todas, ele tem capacidade,
suficiente para fazer um bom trabalho. Eu não vejo nenhuma diferença entre o que eu poderia fazer e o que o Eudes não possa fazer, a não ser que a conjuntura nacional piore, a não ser que a economia se deteriore ainda mais. Eu acho que isso também não vai acontecer. E eu até não queria dizer aqui uma coisa que eu vou ter que dizer. A oposição não sabe fazer política. Quanto mais candidatos tiver, melhor para o Eudes, se ele for candidato. Se o Eudes for candidato à reeleição, quanto mais candidatos da oposição tiver, melhor para ele. Você sabe disso. Sim. Quem está no governo sonha com 10, 15, 20, principalmente numa cidade onde não tem segundo turno. Eu não ia dar essa dica para eles, mas você me formou, você me forçou, eu estou dando a dica aqui. Você acredita que o Edmar Coutrin é candidato lá? Não acredito, né? E nem desacredito. Eu não faço esse tipo de especulação, porque eu sempre fui focado na gestão. Eu tive, olha só, em 2004 eu tive 49% dos votos. Ganhei com 3 pontos percentuais de diferença sobre o segundo colocado. Em 2008 eu tive 98% dos votos e eram 3 candidatos. Por que isso? Pela qualidade da gestão. Passei 6 anos fora da prefeitura e ao retornar em 2016 eu tive 96,17%. Tem gente que diz, concorreu sozinho. Isso. Não é verdade. Não é verdade. É outra mentira da oposição. Tinha um candidato do PMDB que foi votado e os votos dele foram contados. Ele teve 3,8% dos votos. Tudo isso por quê? Porque está gravado na mente das pessoas que as grandes soluções do município de São José de Ribamar, nos últimos 15 anos, aconteceram sob gestão de Luiz Fernando. E o Eudes tem essa mesma capacidade. Eu não penso o que vai ser a eleição de 2020, Sim. Eu penso na administração do Eudes hoje. Porque se ele pavimentar o caminho com uma boa gestão, é claro que ele tem condições de disputar a reeleição, se quiser. Não estou dizendo que ele vai disputar e nem que eu vou impor isso a ele. E eu tenho certeza que os vereadores que nos acompanham também não vão impor isso a ninguém. É candidato quem quer. E eu tenho um estilo próprio. Quando o Gil assumiu, eu combinei com ele o seguinte, eu não vou dar nenhum palpite da administração. E não dei. Né? As divergências que houve foi em função de uma liberdade total que ele teve de administrar, mesmo durante a segunda metade do mandato do qual eu abri mão. E o Eudes, a mesma coisa. Eu falei com ele anteontem, você vai sumir amanhã, que era sexta-feira, ontem, e eu não vou ter nenhuma participação na administração, a não ser para ajudar o município, para encaminhar soluções para o município, para conversar com você. Se você me pedir orientação, eu posso lhe dar. Agora, eu não vou dizer para você deixar secretário A, B ou C, para você priorizar a obra A, B ou C. A população já fez isso no Planeja, você já sabe o que tem que fazer. E a equipe é sua, da sua confiança. Se você quiser tirar, tira. Se quiser deixar, deixa. Esse é o meu estilo. Eu nunca tive vontade e nem vocação para ser coronel político, nem chefe político de lugar nenhum. Eu sou um democrata por excelência. Antes dessa próxima imagem, queria que você tomasse um pouquinho de água aí. É água mesmo? É água. Não, porque eu soube que os vereadores de oposição tomaram Chandon ontem e se banharam com Chandon. E eu não gosto muito de champanhe, não. Se for água, você está garantindo que é água. A próxima... E essa aqui a gente não paga. Não, essa aqui não. Essa aqui a gente não paga, é do sistema difusora. A Chandon é cara. Outro dia eu passando no supermercado, olhei uma garrafa, saí correndo, não tive coragem. Mas os homens têm tanto dinheiro que estão banhando com Chandon. Eu não sei se é sorte, eu não sei o que é, como é que se consegue assim. Eu trabalho há muitos anos, sou formado em economia, sou formado em ciências contábeis, sou empresário, lido com isso, mas nunca tive dinheiro para tomar banho. Para quem chegou agora, são os vereadores que comemoraram sua saída de Ribamar. Alguns vereadores de oposição. Não, os vereadores de oposição. Mas se eu tivesse dinheiro para comprar Chandon, eu não compraria Chandon e nem me banharia com ela, muito menos. A população de lá está chamando esse grupo... De quê? Bancada Chandon. A população está tão revoltada com essa falta de respeito. Quer dizer, enquanto o cidadão não tem dinheiro para ir na quitanda e comprar 1 quilo de arroz, um vereador pega uma garrafa de champanhe Chandon, que é cara, estoura e joga na cabeça. É falta de respeito com a população. Mas o julgamento será feito no momento certo, pelo povo. A próxima imagem é da ex-governadora Rosiana Sarney. A ex-governadora Rosiana Sarney foi uma pessoa com quem eu trabalhei, né, durante algum tempo,
E eu também, do ponto de vista pessoal, nunca tivemos nenhuma divergência. Na época em que eu saí da pré-candidatura, inventaram 1000 confusões. Pois é. Que a gente tinha brigado, que não sei o quê. Nunca brigaram. Nunca brigamos, até porque ela é uma pessoa muito calma, muito tranquila, não afeta a esse tipo de atitude, e muito menos eu. Temos uma amizade muito antiga, muito respeitosa. Já esbarrou com ela esses dias aí, esses tempos? Eu não esbarrei, eu encontrei e abracei. Foi? Várias vezes. Onde a gente se encontra, a gente não esbarra, não. A gente sabe separar bem a questão pessoal da questão política. Então, eu hoje sou um aliado do governador Flávio Dino, mas não vou deixar de considerar um relacionamento pessoal que sempre tive, amistoso, cordial, amigável com a governadora e com a família dela também. Claro, as considerações finais para o nosso público do Resenha. Bom, eu tenho uma característica, John, e meus caros telespectadores do Resenha, de me entregar de corpo e alma a tudo que eu faço. Então, a partir desta segunda-feira, aliás, eu já estou secretário de Estado de Programas Estratégicos 24 horas por dia. O que será essa secretaria? Pois é, isso é que eu ia falar agora. Qual é a missão desta secretaria? Ela tem missões muito importantes. Primeiro, estabelecimento de relações internacionais como forma de atrair investimentos internacionais e nacionais para complementar o esforço que o governo tem feito para favorecer o desenvolvimento econômico e social do Estado. Segundo, promover articulação com organismos financeiros nacionais e internacionais, BID, CAF, que é a Comissão Andina de Financiamento, a AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, Banco Alemão, e internamente o BNDES, o próprio Tesouro Nacional, a Caixa Econômica. Quer dizer, para apresentar projetos, só se consegue dinheiro tendo projeto. Então é preciso fazer esses projetos. Bom, além disso, promover um programa de assistência técnica aos municípios em várias políticas públicas. E Deus me deu a oportunidade de ser titular, ao longo do tempo, de várias secretarias importantes, como educação, como planejamento, como desenvolvimento social, e habitação e tantas outras. E a gente tem a visão municipalista, porque eu fui prefeito, né? Fui eleito 3 vezes prefeito. Então essa é uma outra vertente da secretaria. A outra é desenvolver estudos, pesquisas econômicas e sociais sobre a realidade maranhense. É impossível planejar sem ter uma radiografia fiel da realidade. Outra, desenvolver, produzir, divulgar e disseminar dados estatísticos da socioeconomia maranhense. Quer dizer, dados corretos, como é que está a educação, indicadores da educação, da saúde, da economia, da renda e por aí vai. Então isso é uma obrigação da secretaria, porque o IMESC, que eu considero o IMESC assim, uma simbiose no plano federal do IBGE e do IPEA, e o Maranhão tem uma entidade só, que é o IMESC, que foi vinculado a essa recém-criada Secretaria de Programas Estratégicos. Fazendo isto, com certeza a gente vai melhorar a qualidade dos instrumentos de planejamento que a Constituição prevê, os planos plurianuais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, as leis orçamentárias anuais, e o Estado vai poder planejar com mais segurança. O que a gente quer, como eu falei no início, é desenvolver todo o esforço possível, reunir uma equipe técnica de altíssimo nível, continuando um trabalho que o vice-governador iniciou de forma muito competente e que gerou muitos avanços importantes. O Carlos Brandão tocou isso e vai continuar tocando. Eu quero receber dele a orientação para tocar nesse sentido. E o governador está com uma decisão inabalável. Consciente das dificuldades econômicas do país e do Estado, nós temos que buscar recursos de forma inteligente, com projetos convincentes, onde esses recursos estiverem, para complementar o esforço de desenvolvimento que o governo Flávio Dino está fazendo. Esse governo que a cada dia constrói o Maranhão de todos nós. Ok, o Resenha fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você
e até o próximo sábado aqui na TV Difusora, às 9 horas. Tchau!